semeie boas palavras. Plante lealdade. Regue compromissos. Cultive transparência e humildade. O que você semear, certamente colherá. Honra. Cultivando uma cultura de acolhimento. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graças e paz, que alegria estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, cultuarmos ao Senhor. É muito bom vê-los aqui reunidos. A gente percebe que a cada domingo, no começo, um pouco ainda tímidos, né, com essa questão da pandemia, mas aos poucos as pessoas estão voltando. Nós estamos aqui reunidos juntos para adorar o nosso Deus. Isso é muito bom. Que cada vez mais, dentro daquilo que é possível ainda, né, devido a essa situação, nós possamos ter esse prédio lotado, cheio de pessoas buscando ao Senhor aqui, o adorando, com mais pessoas que vocês vão trazer aqui, falando de Jesus para elas, para que elas venham juntos conosco adorar ao Senhor. Nesse momento, nós teremos aí um momento especial, onde Deus quer compartilhar algo conosco, dentro dessa série que nós estamos trabalhando, essa série sobre honra, né, cultivando uma cultura de acolhimento. E eu quero te convidar agora a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Antes de lermos esse texto, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque esse tempo, esse momento, ele foi preparado pelo Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor tocou no nosso coração, o Senhor nos atraiu um dia, e nós não podemos estar em um lugar melhor do que juntos aqui hoje, para cultuar o Senhor. Sonhamos, Deus, com o tempo que teremos esse prédio lotado de pessoas, te buscando de todo o coração. Sabemos, Deus, que ainda estamos enfrentando esse caos da pandemia, mas temos percebido o teu cuidado, o teu agir, e cremos, Deus, que essas coisas vão melhorar. E que logo, logo nós estaremos aqui reunidos com mais e mais pessoas, com sede de cultuar ao Senhor, sede de te adorar. E Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor venha, de maneira especial, falar ao nosso coração, com o teu Santo Espírito nessa noite. Venha comunicar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos sair, Deus, diferentes da forma como entramos. Que possamos ouvir a tua voz. Se tem algo nesse momento que tem nos perturbado, alguma coisa que nós estamos preocupados, que nós possamos nos desligar disso nesse momento e colocarmos os nossos ouvidos e o nosso coração totalmente ligado na tua voz, Deus, na tua palavra. Fale conosco, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote,
Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um homem, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Meus queridos, esse é um texto que nós vamos meditar nessa noite. É um texto muito conhecido, é uma parábola muito conhecida. E eu quero começar te trazendo a seguinte frase nesse momento. Certamente você já ouviu essa frase: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Frase que surgiu pelo físico Benjamin Franklin, ao considerar que tempo custa muito caro. E hoje, essa frase, ela tem norteado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, mesmo sem perceber no seu dia a dia, são direcionadas por essa frase. Podemos exemplificar isso em nossas vidas corridas hoje. Pois por quantas vezes temos uma agenda pré-estabelecida, onde nada pode sair daquilo que foi programado para aquele dia, pois ter um dia produtivo, ser bem-sucedido, significa justamente cumprir as nossas agendas, cumprir com aquilo que foi programado para o dia, para a semana. E por quantas vezes, com nossas agendas preenchidas, deixamos de aproveitar o tempo com as pessoas que amamos, deixamos de aproveitar os nossos relacionamentos. Eu posso exemplificar isso para vocês com a minha própria vida. No final do ano de 2019, conversando com um dos porteiros ali do seminário, um senhor que costuma trabalhar ali à noite, das 7 da noite até as 7 da manhã, a gente estava sempre conversando. O pastor David teve a oportunidade de conhecê-lo também, e eu falei para ele: olha, no ano que vem eu quero que o senhor vá lá em casa, nós vamos tomar um café, e tanto o senhor como as mulheres que têm limpado aqui no seminário, o jardineiro, a gente sempre troca uma ideia aqui no seminário. Eu falei: olha, eu quero que você vá até a minha casa, vamos tomar um café. E eu falei para ele: o ano que vem vai ser mais tranquilo para mim, esse ano está muito corrido, eu não vou conseguir agora. Na época eu trabalhava em 2 igrejas, tinha um seminário, tinha todas as demandas do seminário. Então eu falei: olha, o ano que vem vai dar certo. Janeiro geralmente a gente entra de férias, então eu tinha pensado nisso. Mas o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia, e devido à pandemia, esse café ele foi sendo adiado, porque, e não só por mim, mas pelas próprias mulheres ali de seminário, por esse senhor também. Ele era um senhor de idade. Ele: não dá certo agora, a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, a gente entende, mas isso foi ficando para depois. Só que esse depois, em relação a essas mulheres, em relação a esse jardineiro, ainda é possível. Elas estão aí vacinando, vão tomar a segunda dose, falam: ó, daqui uns dias vai dar certo, né? Mas para esse senhor, não vai ser mais possível ele ir até a minha casa, porque no ano de 2020, no final do ano, ele veio a falecer. Ele teve um ataque cardíaco e ele já não está mais aqui. E recentemente a pandemia atrapalhou, né, esse nosso relacionamento, esse tempo lá em casa. Tudo bem, a gente ainda continuava conversando no seminário, à distância, com máscara, mas nós não tivemos esse tempo juntos lá em casa. Mas não só pela pandemia, porque lá atrás a desculpa era outra: eu não tinha tempo, eu não conseguia separar tempo para esse momento, a minha vida estava corrida. Então a minha desculpa era essa: eu não tinha tempo. E certamente você conhece alguém que já experimentou disso um dia, ou você mesmo já vivenciou essa experiência. Quantas pessoas você hoje gostaria de ter aproveitado mais o seu tempo,
com essas pessoas. E hoje elas não estão mais aqui. Talvez alguém da sua própria família, talvez um grande amigo, alguém do seu trabalho. E quando você pensa na resposta, porque isso não foi possível lá atrás, porque você não aproveitou mais essas pessoas, talvez a resposta seja a mesma que a minha. Eu não tinha tempo. Nossa sociedade vive tentando controlar o seu tempo. Muitas vezes, alguns têm separado tempo sistematicamente para ficar com seus familiares, para ficar com seus amigos. Porém, muitas vezes isso tem sido realizado ou feito de uma forma regrada. Muitas vezes nós temos transformado os nossos relacionamentos em metas. Nós temos transformado os nossos relacionamentos em sermos bem-sucedidos, para demonstrarmos que nós sabemos nos relacionar, que temos tempo para isso nas nossas agendas. Eu não estou aqui criticando a questão da organização do tempo, pelo contrário, eu defendo isso. Nós precisamos sim ter uma agenda, isso é muito importante, nós precisamos sim sermos organizados. Mas a minha grande preocupação é o que temos feito com os nossos relacionamentos, com os compromissos que temos com os nossos amigos e familiares. Temos nos relacionado de coração, com vontade mesmo de estarmos juntos, ou apenas estamos levantando o nosso ego para dizermos que somos pessoas relacionais quando cumprimos agendas com os nossos amigos e familiares? Pensando nisso, eu quero te convidar a refletir sobre essa parábola que nós acabamos de ler, parábola muito conhecida, e que tem uma grande lição para nós nessa noite, para as nossas vidas, sobre cultivando lealdade. Esse é o tema que nós vamos refletir nessa noite, cultivando lealdade, pensando de sermos pessoas leais, termos com os nossos relacionamentos compromissos verdadeiros, não algo simplesmente superficial, mas temos com os nossos relacionamentos compromissos. E essa parábola, ela é muito conhecida, e nós acabamos de ler aqui, nós observamos nessa parábola que um mestre da lei, um escriba que conhecia muito bem as escrituras, ele chega para Jesus. Antes de Jesus contar essa parábola, ele chega para Jesus e ele tem o objetivo de provar Jesus, de fazer algumas perguntas para que Jesus não conseguisse responder corretamente. E a primeira pergunta que ele faz para Jesus, qual nós acabamos de ler: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele questiona a Jesus sobre isso, como que eu devo proceder para ter a vida eterna? Mas Jesus sabiamente lhe responde com a outra pergunta: como você interpreta as Escrituras? Como você lê as Escrituras e as interpreta? Então, aquele homem, ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, e ele responde Jesus citando o texto de Deuteronômio 6,5, e ele acrescenta na sua resposta: amar a Deus também com toda a sua mente. Mas não só esse texto, mas ele cita também o texto de Levítico 19:18, que fala sobre: não guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Desse modo, nós observamos, conforme o teólogo Hendrickson, que aquele homem afirma, abre aspas, que essas passagens subentendem que a própria essência de toda a verdadeira religião é o amor, a generosidade, e que este amor deve ter como objetivo tanto Deus quanto o próximo, que em relação a Deus se deve pôr em atividade todas as faculdades que Deus deu ao homem, deve ser de todo o coração, e que em relação ao próximo, ele não pode ser menor em extensão nem inferior em qualidade ao amor que alguém deve ter por si próximo, por si mesmo. Fecha aspas. Jesus valida a resposta daquele homem. Ele fala: você respondeu corretamente, sua resposta está correta. Mas aquele homem, ele quer questionar Jesus, ele ainda quer colocar Jesus à prova, e ele faz outra pergunta. Jesus lhe responde que ele respondeu corretamente. Jesus lhe disse para fazer aquilo.
para viver daquela forma, ele teria a vida eterna, mas aquele homem, ele ainda quer questionar Jesus, e ele coloca outra pergunta: mestre, quem é o meu próximo? O grande perigo dessa pergunta se encontra aqui no fato dos judeus, em especial os fariseus, interpretarem de forma incorreta esse texto de Levítico que ele citou. Pois para os fariseus, eles estavam interpretando aquele texto da seguinte forma: amar ao próximo, mas em relação aos inimigos, aborrecer os inimigos. Eles interpretavam aquele texto da seguinte forma, eles tinham mudado o contexto daquele texto. E para eles, para os fariseus, quem não conhecia a lei era uma pessoa maldita, que deveria ser odiada. Portanto, essa pergunta trazia em si uma busca sobre como Jesus iria responder, se ele iria concordar com os fariseus, se ele ia estar de acordo com aquilo que eles estavam defendendo agora. Mas, conhecendo Jesus, não era assim que ele ensinava. Jesus, pelo contrário, dizia para os seus discípulos que eles deveriam amar os seus inimigos e os abençoar. E veja agora como Jesus respondeu essa pergunta com essa parábola, a parábola do bom samaritano. Nessa parábola que nós acabamos de ler, nós identificamos que um certo homem, ele foi assaltado, ele foi ferido nesse assalto, ele foi deixado como que quase que morto na beira de uma estrada. E nos dá a entender sobre essa parábola que aquele homem era um judeu, pois se fosse um homem de outro povo, de outra nação, Jesus certamente diria. Então, quando ele não fala, ele não traz detalhes, era um judeu, fazia parte do povo ali de Israel. E aquele homem foi ferido, foi deixado como que quase morto à beira da estrada. E nós olhando para esse texto e pensando nas nossas vidas hoje, quantas pessoas se encontram feridas na estrada da vida? Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que estão feridas, assim como esse homem? Talvez você até pode encontrar um dia uma pessoa ferida por um assalto assim, mas eu falo aqui de pessoas que estão feridas por dentro, pessoas que estão feridas não só fisicamente, uma questão de saúde, mas que estão feridas emocionalmente. Quantas pessoas estão assim, feridas na estrada da vida? Pessoas que têm enfrentado lutas em seus casamentos, brigas e brigas que não têm fim, casamentos à beira de um divórcio. Quantas pessoas, esposas, viram para o marido e falaram: não te aguento mais, eu vou sair de casa, e vice-versa. Pessoas que têm enfrentado problemas pessoais com os filhos, filhos que não estão sendo obedientes, filhos que têm escolhido caminhos tortos para as suas vidas, coisas que não agradam a Deus e coisas que têm prejudicado as suas próprias saúdes, as suas vidas. Pessoas que estão sofrendo, que estão feridas pelo trabalho, por um trabalho abusivo, por metas que já não se torna impossível se cumprir, que estão sofrendo perseguição dentro do trabalho, até mesmo por serem cristãs. Pessoas que estão exaustas, feridas em meio a esse tempo. Podemos falar também de pessoas que estão sofrendo, até mesmo por uma enfermidade, ou pelo luto. E a pandemia nos traz várias memórias sobre pessoas que estão sofrendo nesse momento por isso. É um fato que na jornada da vida, na estrada da vida, muitas vezes nós vamos ser feridos. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas feridas. Sejam pessoas desconhecidas ou pessoas que são próximas a nós. A grande pergunta sobre isso é: o que temos feito ou o que podemos fazer pelas pessoas na qual dizemos que amamos? Sejam os nossos amigos ou familiares. Nós temos demonstrado lealdade com essas pessoas, compromisso com os nossos relacionamentos, ou não temos tempo para isso? Versículo 31 e 32 desse texto nos mostra dois homens que passaram por aquele caminho onde estava aquele homem ferido,
mas eles não deram atenção para aquele homem. Eles olharam para ele, mas eles passaram longe, pois eles não tinham tempo para parar. A agenda deles não permitia que eles parassem por aquele homem ferido. E olha que esses homens eram figuras conhecidas como homens de Deus pelos seus títulos, um sacerdote e um levita. E talvez você pode até pensar, mas eles não pararam porque eles estavam seguindo a lei dos judeus em relação a um cadáver que eles não poderiam tocar, e aí eles não deveriam parar por causa disso. Talvez eles pensaram que aquele homem estava morto. Isso poderia contaminá-los para não participarem das cerimônias religiosas. Mas essa parábola nos conta que esses homens, eles estavam voltando de Jerusalém para Jericó. As cerimônias naquele tempo aconteciam em Jerusalém, então eles não estavam indo para uma cerimônia, pelo contrário. Provavelmente, nessa parábola que Jesus conta, uma história, aqueles homens estavam indo para casa, pois naquele tempo a maioria dos sacerdotes e levitas moravam em Jericó. Então, o motivo que não permitiu com que eles parassem naquele momento é porque eles não tinham tempo. Não era prioridade para eles, ia atrapalhar o dia deles, ia atrapalhar a agenda deles. Eles não tiveram compaixão daquele homem. Com isso eu te pergunto mais uma vez: nós temos demonstrado lealdade, compromisso em nossos relacionamentos? Ou temos sido como esses homens? Não temos tempo para isso. Devemos ser comprometidos com os nossos amigos e familiares, e não somente nos momentos de luta, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de festa. E desse modo, observe comigo que sobre cultivando lealdade, essa parábola do bom samaritano tem a nos ensinar que devemos nos aproximar das pessoas. E aqui há 3 lições para as nossas vidas, sobre como devemos nos aproximar das pessoas e assim cultivarmos lealdade. Veja no versículo 33 e 34. A primeira lição que podemos destacar sobre nos aproximarmos das pessoas, cultivando lealdade, é aproximarmos sendo cuidadosos. Devemos nos aproximar das pessoas sendo cuidadosos. Veja que no versículo 34 Jesus fala sobre outro homem que descia pela mesma estrada, o samaritano, o bom samaritano, como ele é conhecido. E esse samaritano, ele tem um olhar diferente, um olhar de compaixão, um olhar de piedade para aquele homem que estava ferido. E então ele se aproxima daquele homem. E o aproximar dele não é simplesmente um aproximar por curiosidade, para ver como que estava aquele homem, para ver suas feridas, para ver se estava vivo ou morto. Não, o aproximar-se dele é um aproximar de cuidado, de oferecer cuidado, sendo cuidadoso. E portanto ele enfaixa as feridas daquele homem. Ele derrama vinho e óleo naquele homem para tratar as feridas dele. Depois ele coloca aquele homem no seu animal e ele o carrega, ele o leva para uma hospedaria com o objetivo de cuidar dele. O aproximar do samaritano é um aproximar de cuidado. E olha que por essa parábola esse homem era um desconhecido para ele. E nós hoje? Talvez diante de um desconhecido seja mais difícil para você se aproximar com tal cuidado, mas essa deveria ser uma realidade para as nossas vidas hoje. Mas, de certa forma em especial, deveria ser mais comum ainda vivermos isso nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos e familiares. Será que temos nos aproximado dos nossos amigos e familiares com cuidado, sendo cuidadosos? Temos assim cultivado lealdade em nossos relacionamentos, que expressa, que oferece cuidado quando dizemos que amamos?
ou não temos tempo para isso. Precisamos cultivar lealdade em nossos relacionamentos, nos aproximando, sendo cuidadosos, oferecendo cuidado. E amigos e familiares hoje, muitos amigos e familiares nossos hoje, estão feridos, estão precisando de cuidado. E nós precisamos cuidar dessas pessoas, nós precisamos nos aproximar, olhar nos olhos dessas pessoas, trazer boas palavras, igual foi falado no último domingo. Se possível, abraçar. Eu sei que estamos no meio da pandemia, mas ouvir essas pessoas, isso é muito importante. Ainda estamos enfrentando esse tempo difícil, mas cremos que isso vai passar. E se alguém que você conhece está ferido, talvez você não vai poder estar tão próximo para dar um abraço, mas se for necessário, olhe a sua máscara, mantenha ali um distanciamento, mas vá até ela, ouça a pessoa, se aproxime, demonstre cuidado. Talvez você pode fazer isso com o seu celular. Passamos horas e horas na internet. Ligue mais para as pessoas. Ligue por vídeo. Veja como as pessoas estão. Converse com elas. Demonstre cuidado. Se aproxime, cuidando das pessoas. E não dê desculpas que você não tem tempo para isso, para cuidar de pessoas. Não use a pandemia como uma desculpa. Eu sei, sim, que a pandemia mudou a nossa vida, mas não deixe de cultivar relacionamentos, de cultivar lealdade em seus relacionamentos. Se aproxime sendo cuidadoso, derramando do óleo que está em você, da presença do Espírito Santo no seu coração, sobre vidas que estão precisando justamente disso nesse momento, da presença dEle. Derrame do vinho, do sangue de Jesus que chegou até você. Leve as pessoas a serem lavadas pelo sangue de Jesus, que purifica, que transforma. Tem pessoas que estão precisando disso nesse momento, pessoas próximas a nós, e nós temos a resposta. Se aproxime delas, sendo cuidadoso. Veja comigo agora, no versículo 35, a segunda lição que esse texto nos ensina sobre nos aproximarmos das pessoas, cultivando lealdade. Devemos nos aproximar das pessoas sendo generosos. Devemos ser generosos, nos aproximar com generosidade. Observe que no versículo 35, o samaritano se aproxima com generosidade. Ele paga a hospedaria daquele homem ferido, ele paga aquela hospedaria, com o fim daquele homem ser cuidado, dele se recuperar, dele ter o melhor cuidado possível. E se lembrem aqui que se trata de um homem desconhecido para ele. E do mesmo modo, deve ser normal para nós hoje nos aproximarmos de pessoas sendo generosos, e pensando nos nossos relacionamentos, nos nossos familiares, nos nossos amigos. Quantas vezes nós observamos que essas pessoas têm passado por dificuldades, por lutas, e pensando realmente em talvez lutas financeiras. E se é possível para nós fazer alguma coisa, faça. Se talvez você vai ter que se desdobrar mais do que você pode, não deixe de fazer, seja generoso. Se aproxime dessa forma, sendo generoso. Nós devemos viver dessa forma, e não só diante das dificuldades, mas nós podemos demonstrar generosidade nos nossos relacionamentos, cultivando lealdade, em momentos alegres, em momentos felizes. Nós devemos viver assim. Nós podemos fazer isso, trazendo as pessoas para as nossas casas, com um bom churrasco, uma boa feijoada, ou algo simples que seja. Talvez se você não tem esse costume de cozinhar, você pode ir para uma pizzaria, para um restaurante, junto com seus amigos, com seus familiares, e ali vocês terem um tempo de alegria. Mas faça da sua casa, faça da sua vida um local de encontro, faça da sua casa um local de encontro.
Viva a sua vida tendo esse compromisso de se encontrar com as pessoas, para que as pessoas na sua casa e com a sua vida possam desfrutar desse aproximar com generosidade. Se possível, pague aí um lanche para as pessoas, convide para sua casa. É tão bom estarmos juntos. Eu sei, tudo bem, a pandemia ainda tem gerado dificuldades, mas vai passar isso. E as pessoas estão contando o tempo para ter momentos de qualidade, tempo de qualidade com amigos e familiares. E quando isso passar, aproveite ao máximo as pessoas na sua casa, os seus familiares na sua casa. A pandemia tem gerado saudade em nosso coração de tempos assim. Então, nós precisamos desfrutar desses momentos. E seja generoso também, fazendo algo que é tão simples, que muitas vezes nós deixamos de fazer, que é dar presentes. Muitas vezes nós temos o costume de dar presentes em aniversários, casamentos, formatura, mas há momentos em que nós olhamos até para esses momentos e pensamos, não, isso vai mexer no meu orçamento, eu não posso fazer isso esse mês. Ou talvez você até pode, mas você, não, para que isso? Isso é desnecessário. Isso é muito bom. A própria palavra nos ensina que melhor é dar do que receber. E faça isso, de dar presentes, não somente em momentos festivos como esse, mas torne isso um hábito na sua vida. Seja intencional nisso, em momentos aleatórios. E eu não estou falando de coisas caras, eu estou falando de coisas simples. Talvez você vá até um supermercado, no momento que você está ali, você olha, sei lá, um pote de pimenta, e você olha para aquela pimenta e pensa em uma pessoa que gosta daquela pimenta. E se você tem condição de comprar, por que não comprar e levar para ela? Olha, eu lembrei de você hoje, quando eu vi essa pimenta no supermercado. Ou algo mais simples ainda, que seja um sonho de valsa, um chocolate. Nós precisamos demonstrar generosidade, seja em tempos difíceis, ou em momentos alegres, onde está tudo normal. Mas esse deve ser um hábito do nosso coração, de nos aproximarmos das pessoas, sendo generosos, e assim cultivando lealdade, tendo compromisso em nossos relacionamentos. E a última lição que essa parábola nos ensina sobre cultivarmos lealdade é nos aproximarmos das pessoas, sendo o próximo. Aproxime-se das pessoas, sendo o próximo. Veja o versículo 36, que após Jesus terminar de contar essa parábola, ele pergunta agora ao escriba: qual dos três homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo do homem que tinha sido assaltado? Perceba que Jesus ele inverte a pergunta daquele escriba sobre quem era o próximo dele, quem ele deveria amar como a si mesmo. A pergunta de Jesus agora é o seguinte: sobre qual dos três personagens da parábola, qual dos três personagens da parábola amou como a si mesmo aquele homem ferido? Qual daqueles três foi o próximo daquele homem ferido, amando como a si mesmo? E assim no versículo 37, o escriba responde que o próximo foi aquele que teve atitudes sendo o próximo, amando como a si mesmo. Foi aquele que teve misericórdia do homem que estava ferido, que tinha sido assaltado. Então Jesus responde para ele: faça o mesmo. Não se preocupe com quem é o seu próximo, mas se preocupe em ser o próximo das pessoas, em ser aquele que ama, estando próximo das pessoas, que ama como se ama a si mesmo. E com certeza, esse ensino de Jesus ao escriba, ele se aplica a nós hoje, pois nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos nos aproximar das pessoas, sendo próximo delas. Isso envolve pessoas desconhecidas e, obviamente, os nossos amigos e familiares. Devemos ser o próximo em nossos relacionamentos, e assim vamos cultivar lealdade, vamos cultivar compromisso. Talvez você olhe para a sua vida e você costuma dizer que você tem muitos amigos, mas quando você fala sobre isso, você
Pense em várias pessoas, mas de fato você tem sido compromissado com elas, você está próximo delas. Você sabe realmente como está o coração dos seus amigos nesse momento. Tudo bem que talvez você não está se encontrando com todos, mas você tem mantido conversas com eles, amigos e familiares. Você tem sido próximo. Você sabe realmente o que eles estão passando nesse momento, como está o coração deles. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, vivermos assim. Nós somos feitos para isso, para nos relacionarmos com as pessoas. E ser o próximo envolve dentro de nós, dentro do nosso coração, uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão, uma atitude de preocupação com a vida das pessoas, saber se elas realmente estão bem, saber como que elas estão, de olharmos para as pessoas, igual aquele samaritano olhou para aquele homem ferido, e perceber, será que ele está bem? O que aconteceu com ele? O que está acontecendo na vida dessa pessoa nesse momento? Como está o coração dela? Há quanto tempo eu não a vejo? Eu sinto saudade dela, mas eu não tenho tempo para ligar, eu não tenho tempo para falar com ela. Nós precisamos mudar as nossas agendas. Nós não podemos deixar que as nossas agendas controlem os nossos relacionamentos. Nós não podemos deixar que as nossas agendas, a gana de sermos produtivos, de sermos bem-sucedidos, se torne mais importante do que os nossos relacionamentos. Pois com certeza vale mais a pena você parar para ouvir um amigo que está aflito, um amigo que está feliz, seja alguém que está sofrendo, seja alguém que está com alegria para te contar, uma bênção para te contar. Vale a pena conviver com as pessoas, se aproximar dessas pessoas. Isso é muito mais importante do que cumprir todas as suas metas daquele dia, da sua semana ou do seu mês. Portanto, não só diante da dor e da aflição dos nossos amigos e familiares, mas precisamos ser o próximo nos momentos de alegria. O bom samaritano, ele disse algo, ele ia voltar para aquela hospedaria, para pagar todas as despesas, mas eu fico imaginando essa cena, que quando ele voltasse, ele ia encontrar aquele homem bem melhor do que ele já estava, bem melhor do que ele estava quando ele foi para lá ferido, ele ia encontrar aquele homem se recuperando, e com certeza eles iam ter uma boa conversa, agora com alegria, olhando para aquele homem e percebendo que ele está melhorando, olha como ele está melhor. E por isso nós hoje devemos nos aproximarmos das pessoas para celebrarmos as suas vitórias. Pessoas que estão sofrendo, até mesmo com enfermidades, que estão se recuperando de enfermidades, seja o Covid ou outra enfermidade. Como é bom nós nos aproximarmos dessas pessoas e nos alegrarmos por vermos a boa mão de Deus sobre a vida delas, trazendo cura, trazendo recuperação. É alegria, é festa no nosso coração. Isso deve vibrar dentro de nós. Amigos, familiares, quando são promovidos nos seus trabalhos, nós devemos nos alegrar. Isso é motivo de festa. Isso é motivo de nós estarmos juntos, falar que bom, que Deus tem abençoado o seu trabalho, Deus tem cuidado da sua vida. Devemos nos aproximar das pessoas, sejam por esses motivos ou por outros. Nós devemos nos alegrar com aqueles que dizemos que amamos. Mas muitas vezes temos procurado a agenda perfeita demais, produtiva demais. Nós não podemos viver dessa forma. Nós não somos desse mundo, nós não podemos nos conformar com esse sistema que nos diz que tempo é dinheiro. Essa verdade não deve, essa realidade que o mundo prega não deve se aplicar ao nosso coração. Tempo para as nossas vidas deve significar amor, deve significar cuidado, deve significar generosidade, deve significar qualidade com as pessoas, lealdade, compromisso com as pessoas. Eu sei que a pandemia gerou um caos e ainda estamos no meio desse caos. Percebemos algumas melhoras, isso traz alegria ao nosso coração. E
muitas vezes dúvidas têm tomado conta dos nossos corações, das nossas mentes. Às vezes ficamos pensando até quando isso vai, até quando vai chegar um dia que vamos nos encontrar todos sem máscara, tranquilos, sem se preocuparmos com isso. Não sabemos de fato quando isso vai chegar, se vai demorar mais um ano, meses. Mas eu quero te encorajar de forma estratégica, correta, usando sua máscara, procurando locais abertos, se possível. Se encontre com pessoas. Você pode conversar à distância, em um local aberto. Se você está com máscara, se você está fazendo tudo certo, isso não vai te fazer mal. Nós somos feitos para nos relacionar. Tome os cuidados necessários. Mas eu entendo, tudo bem, a gente fica preocupado. Se você ainda não se sente seguro, use o seu celular para isso. Converse mais com as pessoas, ligue mais com as pessoas. Cultive lealdade com os seus relacionamentos. Recentemente, há uns 10 dias atrás, eu tive a oportunidade de me encontrar com alguns amigos do seminário. E o David sabe como que é. Antes da pandemia, o seminarista estava sempre junto ali, reunido, seja na sala de aula, seja na casa uns dos outros. Eu e minha esposa, como bons mineiros, a gente ama receber as pessoas para jantar conosco, para almoçar com a gente e tudo. E a pandemia, confesso que me deixou muito mal em relação a isso, porque a gente teve que ficar isolado, isso foi muito difícil. Mas, recentemente, nos encontramos num aniversário, num local aberto, totalmente aberto, todo mundo de máscara, tomando distanciamento, algumas pessoas só, aniversário de uma criança, e como foi bom aquele tempo. A gente conversava com cuidado, com distanciamento, já tem mais de 10 dias, está todo mundo bem, mas foi um tempo muito bom, foi um tempo de qualidade. A gente foi feito para isso, para nos relacionarmos. E naquele dia eu tinha coisas para fazer do seminário, eu tinha minhas metas pessoais, coisas que eu deveria ter feito, da minha monografia, no último ano de seminário. Mas eu te falo que quando chegou a noite, assim, na hora de dormir, eu falei, tudo bem que eu não consegui fazer, porque foi muito bom esse tempo. Como é importante nós nos relacionarmos, como isso é bom, como isso nos faz bem, como isso é mais importante do que qualquer meta que nós temos nessa vida. Essa deve ser a nossa meta, nos relacionarmos melhor com as pessoas. E eu quero te dizer uma coisa nesse momento, sobre o que Jesus fez por nós. Quando Jesus ele deixou os céus, quando ele se fez homem, ele veio para se aproximar de nós, ele se aproximou de nós, e ele se aproximou de nós com misericórdia. Ele se aproximou de nós com compaixão pelas nossas almas, pois Ele queria estar perto de nós todos os dias. E para isso, uma barreira precisava ser quebrada, a barreira do pecado. E portanto Jesus se aproximou de nós com generosidade. E Ele não fez isso com um simples presente, mas Ele fez isso dando tudo de si. Pois quando Ele se aproximou de nós, Ele se entregou totalmente naquela cruz, por amor a mim e a você. Ele pagou o preço com o seu corpo naquela cruz, para que nós possamos estar do lado dEle eternamente, todos os dias. Com o seu sangue, nós somos lavados dos nossos pecados, nós somos transformados, purificados. Jesus fez isso para nos dar vida eterna, para estarmos ao seu lado eternamente, sem pecado, sem nada nos separando. Ao se tornar homem, sendo Ele Deus, sendo Filho de Deus, Jesus se aproximou de nós para cuidar de nós. E Ele fez isso com toda a compaixão, com toda a piedade, se colocando em nosso lugar, sendo ferido em nosso lugar, para curar as nossas feridas geradas pelo pecado. E pelas suas marcas nós fomos sarados, e os nossos pecados foram levados. Jesus se aproximou com o maior cuidado do mundo sobre as nossas vidas.
E Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele já deixou tudo pago. E eu e você, aqueles que creem nele, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós não vamos mais nos preocuparmos com o caos de pandemia, com o caos desse mundo. Nós não vamos mais nos preocuparmos com a dor, com o sofrimento, com a morte, pois toda lágrima será enxuta. Nós vamos desfrutar de um relacionamento prazeroso, de uma alegria que não tem fim ao lado do nosso Deus. E isso vai ser todos os dias, eternamente. Isso não vai ter fim. Mas até que esse dia chegue, eu quero te dizer que hoje, eu e você, nós podemos provar esse relacionamento aqui e agora. Pois Jesus já não nos chama mais de servos, mas de amigos. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. E essa afirmação é real em nossas vidas, pois Ele deixou o Espírito Santo, que foi derramado sobre os seus discípulos, foi derramado sobre mim e sobre você. Portanto, podemos desfrutar hoje de um relacionamento intenso, profundo com Jesus, com Deus, porque o Espírito Santo está em nós, porque o preço foi pago. E nós devemos desfrutar desse relacionamento, cultivando lealdade no nosso relacionamento com Deus, sendo de fato compromissados com o nosso Deus, desfrutando da melhor amizade do mundo, daquele que nos chama de amigo, Jesus. E esse relacionamento, ele deve refletir nos nossos relacionamentos pessoais. E eu quero concluir dizendo que o nosso relacionamento com Deus, ele deve gerar frutos nos nossos relacionamentos pessoais, levando a presença de Deus que está em nós por esse mundo. Começando dentro das nossas casas, dentro dos nossos vínculos de amizade. Sendo assim, quando nós somos próximos das pessoas, quando nós somos generosos e quando nós somos cuidadosos, fazendo assim Jesus conhecido através de nós, através das nossas vidas, e não só na nossa rede de relacionamento, mas devemos nos chegar aos desconhecidos, em especial a pessoas que não conhecem Jesus. Devemos viver a missão diariamente, para que assim mais e mais pessoas se tornem próximas de nós, ou nós nos tornamos próximas delas, nos tornemos amigos delas, e possamos assim provar de uma amizade com elas. E mais do que isso, possamos viver junto com essas pessoas o melhor relacionamento do mundo, o nosso relacionamento com o nosso melhor amigo, Jesus, para que essas pessoas provem desse relacionamento com Jesus, o nosso melhor amigo. Portanto, cultive lealdade, cultive compromisso nos seus relacionamentos, levando Jesus para os seus amigos e familiares todos os dias, e vivendo dessa forma, sendo generoso, sendo cuidadoso, sendo próximo das pessoas. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui hoje te cultuando livremente, com liberdade em nosso país. E nós estamos aqui hoje porque o Senhor se relaciona conosco. Nós estamos aqui porque isso é fruto do nosso relacionamento com o Senhor, do Senhor nos atrair a Ti para Te adorarmos. E Deus, nós estamos aqui como igreja, como Teu povo, reunidos para Te cultuar, porque nós nascemos para isso, para adorar o Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor. E Deus, nada é melhor do que isso. Sabemos, Deus, que o pecado nos afasta de Ti, mas o Senhor resolveu esse problema nas nossas vidas, através do Teu Filho, que se fez homem, que morreu na cruz por nós, que nos deu vida, que nos salvou. E hoje nós desfrutamos
da realidade de sermos filhos de Deus, porque o preço foi pago na cruz por nós. E Deus, nos leve a desfrutarmos mais o nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes dizemos que não temos tempo para isso, que nós possamos ter como prioridade passarmos mais tempo na Tua presença, lendo a Tua palavra, orando, buscando o Senhor. E Deus, que nós possamos também fazer isso nos nossos relacionamentos pessoais, com os nossos amigos e familiares, que nós possamos desfrutar de tempo de qualidade com os nossos amigos e familiares, tendo um compromisso sincero com eles, de uma amizade verdadeira, uma amizade que não busca status, que não busca dizer que é um bom amigo, mas uma amizade que busca ser um bom amigo, que busca ser o próximo, que busca ser generoso, que busca ser cuidadoso. Ah, Deus, faz de nós pessoas que de fato sabem amar o próximo como a si mesmo, que nós possamos amar mais as pessoas, vivendo um compromisso com elas, de estarmos juntos, de nos alegrarmos juntos, de chorarmos juntos, de vivermos juntos para a Tua glória, Deus. E nos use, Pai, para que aquelas pessoas que não Te conhecem venham conhecer o Evangelho, venham conhecer o Senhor, venham se render ao Teu amor, provando de uma amizade conosco, mas mais do que isso, provando de uma amizade com Jesus, o nosso melhor amigo. Usa o Teu povo, nos use, Deus, para fazer Jesus conhecido todos os dias. Essa é a nossa oração no nome de Jesus.